E autoridades do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem daqui a pouco na Malásia. A expectativa é que as negociações do tarifaço avancem depois do encontro entre Lula e Donald Trump. Enquanto isso, o Brasil deve pedir que as tarifas sejam suspensas. O nosso enviado especial, Américo Martins, tem as informações ao vivo para a gente. Américo, o presidente Lula deve falar à imprensa depois dessa reunião, não é isso? Qual a expectativa? Boa noite. Aliás, bom dia aí, né? Olá, Leandro, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Como você disse, Leandro, daqui a pouquinho, por volta de 25 minutos, deve começar uma reunião que estava prevista na manhã desta segunda-feira aqui na Malásia, entre ministros do governo brasileiro e secretários do governo norte-americano, são os equivalentes a ministros do lado dos Estados Unidos, para discutir os próximos passos dessa negociação que o Brasil tenta fazer para derrubar o tarifaço contra os produtos brasileiros. Essa reunião foi determinada pelos dois líderes, o presidente Donald Trump e o presidente Lula, que tiveram um encontro que foi descrito ontem como muito positivo. Naquela reunião, o presidente Lula pediu ao presidente Donald Trump que removesse as tarifas contra o Brasil, ou pelo menos abaixasse as tarifas, enquanto o processo de negociação se segue. O presidente brasileiro apresentou vários argumentos comerciais e econômicos, mostrando que essas tarifas não faziam sentido sequer para o governo americano. O presidente Donald Trump atendeu a esse pedido imediatamente e os dois líderes decidiram em conjunto pedir aos seus auxiliares que fizessem essa reunião imediatamente. Pelo lado brasileiro vão participar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário-geral do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa. Pelo lado americano vão participar o secretário de Estado, Marco Rubio, e também o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Eles talvez tenham outros auxiliares presentes também e a ideia é começar muito rapidamente essa negociação. A reunião entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump foi muito positiva, foi amena, inclusive sem nenhuma provocação ou acusação de qualquer lado, inclusive com algumas pequenas piadas entre eles ali, algumas brincadeiras. E eles resolveram agir imediatamente, pedindo que os dois lados começassem a negociar, portanto, a possibilidade dessa redução de tarifas e também determinar que setores da economia poderiam ser alvo aí dessas reduções. Essa reunião começa exatamente às 8 horas da manhã aqui na Malásia, agora são 7h38, portanto daqui a pouco. E mais na sequência, 11 horas do horário aí de Brasília, 10 horas da manhã aqui em Kuala Lumpur, o presidente Lula deve dar uma entrevista coletiva explicando como foi essa reunião e anunciando eventuais resultados desse outro encontro entre os seus ministros e os secretários americanos. A perspectiva é bastante positiva, Leandro, para a economia brasileira, mas até este momento não tem nada decidido. Existem apenas excelentes indicações de que essas tarifas eventualmente possam ser reduzidas enquanto as negociações continuam. Ontem, um pouquinho antes do encontro entre os dois, quando houve uma oportunidade para a imprensa conversar tanto com o presidente Donald Trump como com o presidente Lula, eu tive a oportunidade de perguntar ao presidente Trump se ele tomaria essa decisão, se ele abaixaria as tarifas enquanto o processo de negociação estivesse em curso. E ele disse que os dois lados iriam agir muito rapidamente. Ele está cumprindo a promessa porque os ministros dos dois lados estão discutindo poucas horas depois da reunião entre ele e o presidente Lula. Leandro. Américo, eu gostaria que você relatasse para a gente a sua percepção como correspondente, né, e fez pergunta tanto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ao presidente Lula, a sua percepção sobre esse momento dos dois juntos, o semblante de cada um. Foi uma reunião, foi um encontro amistoso, o semblante deles, dos dois, demonstrava isso? Leandro, no início nós tivemos um pequeno espaço de tempo para conversar com os dois líderes. Foi tudo relativamente improvisado. Não existia a previsão de que eles falassem com a imprensa. Mas ali, no início do encontro, os dois decidiram permitir a entrada dos jornalistas, tanto do pool
da imprensa americana, como todos os jornalistas brasileiros que estão acompanhando essa visita do presidente Lula. No início desse encontro, com a imprensa, que durou ali 9, 10 minutos, todos pareciam muito relaxados. O presidente Donald Trump continuou nesse sentido, continuou bastante relaxado. Os secretários dos Estados Unidos estavam muito concentrados, prestando atenção em cada palavra. Existia inclusive um tradutor, o tradutor oficial do presidente Lula, que estava fazendo a tradução para o presidente Donald Trump, quando o presidente falava em português, por exemplo. E do lado brasileiro, no início estavam todos muito relaxados. Mas com o passar daquela conversa, com o passar do tempo e das perguntas dos jornalistas, o presidente Lula claramente ficou mais impaciente. E num determinado momento ele interrompeu a entrevista, pediu que ela fosse suspensa para que ele e o presidente Donald Trump tivessem mais tempo nessa conversa. O presidente Lula também ficou visivelmente incomodado quando um jornalista brasileiro fez uma pergunta sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Donald Trump não entrou em grandes polêmicas, não elaborou muito, disse que a questão precisava ser resolvida com o governo brasileiro, com o presidente Lula. Mas, de forma geral, Leandro, foi bastante amistoso a reunião. O que eu apurei depois também foi que os dois estiveram bastante relaxados, conversaram ali. O presidente Donald Trump, inclusive, elogiou muito a trajetória política do presidente Lula, que conseguiu voltar ao Palácio do Planalto depois de todos os problemas que teve com a Operação Lava Jato para o seu terceiro mandato. Então, foi uma reunião ali, como se esperava, com muitas variações, pelo menos foi o que eu pude sentir enquanto estive na sala acompanhando a performance e o início da reunião dos dois. Obrigado, Américo, pelo relato e também pelas apurações. Américo Martins, nosso enviado especial à Malásia.